prazer mais uma vez estar aqui conversando com todos vocês. É um prazer mais uma vez, uma sexta-feira, poder gravar mais um vídeo. Eu noto o desenvolvimento do trabalho que vem acontecendo a passos lentos, mas vem acontecendo. Não só dos equipamentos, como também dos conteúdos. Nós vamos aumentando o tempo no decorrer dos vídeos, melhorando e aprofundando conforme a necessidade dos assuntos. E agradeço a atenção de todos, agradeço a bondade de estarem assistindo os vídeos. O tema de hoje é um tema que os espíritas e os espiritualistas, mas principalmente os espíritas, colocam como dever em suas vidas, que é a caridade. Allan Kardec, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no tema Fora da Caridade não há salvação, ele coloca e deixa muito bem claro que o que vai diferenciar um ser de outro ser, um cristão de um não cristão, não é a sua religião, mas sim o seu trabalho em favor da humanidade, a caridade. E Paulo, ali A Instrução dos Espíritos, em 1860, ele deixa bem claro para nós que esse é o estandarte dos eleitos, a caridade, o trabalho do bem para o próximo. Paulo ele também diz que o que vai diferenciar quem estará à direita ou não de Jesus, ou seja, quem será o escolhido ou não, é o que estará trabalhando a favor do próximo, é o que estará praticando a caridade. O que estiver praticando a caridade no seu dia a dia, esse sim já tem condições de ser o eleito. Ali, quando Paulo ele coloca esses pensamentos, quando ele abrange a caridade, quando ele fala a respeito do Espiritismo, e ele fala sobre como Allan Kardec colocou acertadamente o pensamento dos espíritos superiores, deixando como bandeira para a salvação a caridade, Paulo ele coloca ali como fator principal fazer o bem. E ele diz também nesse texto que dentro da caridade, dentro do bem, estão pessoas que estão conectadas com os espíritos superiores e são pessoas que já têm virtudes para que possam progredir, para que continuem a progredir. São pessoas que já têm virtudes para permanecer aqui nesse planeta, e ele diz que não dá para diferenciar o espiritismo do cristianismo assim que a caridade foi introduzida. Outra coisa importante que Paulo colocou e deixou bem visível para nós foi a respeito da inércia, da falta de trabalho. Bom, não vamos confundir falta de trabalho e inércia com você deixar de ir num centro religioso, seja ele qual for. Não é porque você não vai num centro religioso, não é porque você não trabalha dentro de um centro religioso que você está em inércia. Por exemplo, eu estou aqui gravando esse vídeo. Eu estou trabalhando a favor de Jesus. Eu estou trabalhando a favor do reino de Deus. Só de eu estar aqui gravando esse vídeo, eu estou deixando de praticar o mal. Como meu objetivo, o objetivo dos meus sentimentos puros, é que as pessoas encontrem um caminho, eu estou trabalhando para o bem. Nisso eu já estou deixando de fazer e praticar o mal e de pensar o mal. Então Paulo ele diz que a inércia, a falta de trabalho, ela é prejudicial. Mas ele diz que o trabalho no bem, que o trabalho caridoso, não necessita de um tempo, não necessita de um local específico para que você o pratique. Por exemplo, vejamos mesmo pela vida de Paulo, as suas viagens, o seu trabalho. Foram algumas vezes apenas que ele retornou à Igreja do Caminho, à Casa do Caminho. E Paulo, quando ele esteve na Casa do Caminho, ele ficou por algum tempo, pouco tempo, e já foi missionado novamente para sair e auxiliar pessoas em outros cantos. Foi dada a ele essa missão. E Pedro conduziu com bons pensamentos, dividiu com ele os pensamentos de Jesus, as doces palavras do Cristo, e deu a ele cópias
dessas palavras para que ele pudesse seguir adiante e levar dentro da sua missão essa palavra do bem, de conforto e de boas novas a outras pessoas. Nós precisamos compreender o que é caridade. Nós precisamos compreender o que é espiritualidade. Nós precisamos compreender o que é o caminho do Cristo. E as pessoas têm confundido o caminho do Cristo com o caminho da organização, de se organizar em grupos. O caminho do Cristo não é organizar em grupos, o caminho do Cristo é organizar corações. Jesus, ele trabalha dentro das pessoas, ele trabalha dentro da alma das pessoas. O Espiritismo, ele é o melhor caminho que existe para que você possa obter a sua salvação. Porque o Espiritismo é o verdadeiro cristianismo, porque o Espiritismo é o único caminho que deve ser praticado, porque o Espiritismo é a palavra de Jesus. Não é isso. Não foi isso que Allan Kardec disse. Allan Kardec disse que o Espiritismo, que nada mais é que a mensagem dos espíritos superiores, que foram guiados por Jesus para trazer ao mundo a luz da verdade, assim como trouxe por outras religiões em todas as épocas, o Espiritismo veio clarear mais um caminho. Ele clareou, esclareceu, ele vislumbrou nos olhos dos homens prontos um caminho para a libertação. Não é a libertação do planeta, não é a libertação religiosa, mas a libertação interior. Através do Espiritismo eu consigo compreender quem sou eu, que tipo de moral eu tenho, que homem eu sou, que mulher sou eu. Eu consigo compreender que tipo de ser humano eu sou, que tipo de espírito eu sou, qual é a minha habilidade, quais as minhas capacidades, quais as minhas deficiências. E dentro do Espiritismo ele facilita, e facilita muito, de que você veja o exemplo de Cristo, o exemplo dos verdadeiros cristãos, o exemplo dos verdadeiros homens de bem, que não são cristãos também, que tiveram outras religiões, e esses homens de bem, através de um caminho de retidão, através de um pensamento filosófico profundo, buscaram, junto com o pensamento filosófico do cristianismo, engrandecer a si mesmo, o seu mundo interior e ao mundo ao seu redor. Os discípulos de Jesus Cristo estavam ali com ele o tempo suficiente para que recebessem direto de Jesus essa palavra. Não só a palavra, como também a bênção e emanação poderosa de Jesus sobre eles. Mas nós hoje temos o Espiritismo, através dessa codificação de Allan Kardec, os ensinamentos mais profundos e de modo mais claro, limpo, sem nenhum véu, para que possamos compreender, para que possamos entender de fato o que Jesus queria nos transmitir. E é isso que faz a nossa transformação. É como se nós estivéssemos conversando frente a frente com Jesus, face a face com o próprio Cristo, como se nós estivéssemos caminhando com Ele há mais de 2000 anos atrás e Ele nos instruindo. A beleza do Espiritismo está no modo como foi organizado todos os contextos, desde o início, do começo da humanidade, a criação do mundo, até a transformação e evolução do ser humano, todas as raças que por aqui passaram, até a culminação da transformação moral. E as instruções dos Espíritos que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, o interessante é que nós vemos que ali não existiam espíritas. Nessas comunicações dos Espíritos, alguns espíritos que ali estavam nem tinham religião. Alguns deles, e a grande maioria, tinham sido católicos nas vidas anteriores. E outros, por exemplo, como Paulo o apóstolo, ele era cristão e de outras denominações que ele viveu antes mesmo dele poder dar essas comunicações. E nós vemos
que através dessas comunicações dos Espíritos, que nos instruiu, através desses comunicados importantes, eles começaram a diluir, a trazer uma síntese do pensamento de Jesus, do verdadeiro pensamento de Jesus. Porque o próprio Allan Kardec, ele não disse que fora do Espiritismo não tem salvação. Ele não falou fora do cristianismo não tem salvação. Ele falou fora da caridade. Por que ele falou fora da caridade? Porque a caridade resume o Espiritismo, porque o Espiritismo resume o cristianismo. Um é complemento do outro. Se você for caridoso, você estará sendo cristão. Se você for caridoso, você estará sendo espírita. O que define o homem de bem são as suas atitudes, são os seus trabalhos. É tudo que você está fazendo pelo próximo, aqui no seu íntimo, nos seus pensamentos, nas suas palavras. O que você está fazendo por toda a humanidade são os seus pequenos atos que você faz quando está sozinho, quando você está conversando com outros amigos, quando você está conversando com amigos de dentro da sua religião, quando você está falando do próximo, quando você está tocando a alma do próximo com as suas palavras. Então, quando você está sozinho e está fazendo bem, quando você está se dirigindo ao próximo, está dirigindo com amor, quando você toca a alma do próximo e toca com amor, com carinho, com suavidade, você está fazendo a caridade. Quando você visita um hospital, quando você ora por alguém doente, quando você abençoa um amigo necessitado, quando você auxilia uma pessoa na rua, quando você se mantém dentro da sua família, auxiliando, abençoando, iluminando, clareando caminhos, você é uma pessoa caridosa. Paulo ele disse que esse é o caminho dos eleitos, a caridade. Ele não falou que era uma religião. Paulo ele deixou muito bem claro. A caridade é o caminho dos eleitos. Através da caridade você está passando à direita do Cristo. Através da caridade, desse trabalho de continuação que Jesus veio aqui iniciar para que possamos elevar o nosso planeta a um mundo de regeneração, é esse trabalho que nós devemos fazer, o trabalho da caridade. Primeiro eu me transformo, eu transformo o meu redor. Depois eu transformo os meus atos, pensamentos, sentimentos. E isso transforma o mundo. Por isso, no Espiritismo, diz: Jesus conquista um coração de cada vez. Jesus trabalha uma alma por vez. Por quê? Porque através dos ensinamentos dele, ele trabalha o interior das pessoas e nada mais. E as pessoas com o seu interior trabalhado dão continuidade ao trabalho do Cristo. Hoje esse tema é muito interessante, parece até ser repetitivo, mas foi um tema que eu consegui estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho no Lar na segunda-feira, e é um tema que eu abri o livro várias vezes e ele foi recorrente, e ele está recorrente aqui no meu coração. Então eu gostaria de compartilhar com vocês esse sentimento e deixar com vocês esses pensamentos para que possam refletir e ter mais um fim de semana abençoado. Todos fiquem com Deus.